Bom, gente, vamos continuar então. Dando sequência, a gente estava na última aula falando sobre entropia, né, quando a gente estava pegando os desmembramentos da segunda lei da termodinâmica, e quando a gente estava tratando da primeira lei, a gente falou também sobre energia, e hoje, para fechar essa trinca, a gente vai começar a falar de exergia, beleza? E o que que é essa exergia, como que a gente vai aplicá-la, onde ela se encontra em nossos estudos da termodinâmica aqui, e isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Vamos fazer as deduções e formar todo o equacionamento necessário para o trabalho da exergia na termodinâmica, beleza? Então, começando, o que que é exergia, né? Então, como eu falei, quando a gente estava estudando primeira lei da termodinâmica, ela tratava da conservação de energia, né? Então, a gente verificava que energia, por ser uma propriedade conservativa, né, então a energia que entrava no sistema, menos a energia que sai do sistema, era igual à variação de energia desse sistema, né? Então, todo o nosso trabalho de análise da primeira lei da termodinâmica foi com base na energia. Quando a gente foi para a segunda lei da termodinâmica, ela tratava sobre a limitação dos processos termodinâmicos, né? A gente percebeu que os processos têm um sentido para ocorrer, eles não podem ter eficiência de 100%, né? Então, quando a gente analisou o enunciado de Clausius, de Kelvin Planck, então todos esses enunciados tratavam sobre limitações dos processos. E a propriedade que surgiu também para a gente conseguir quantificar essa análise foi a entropia, beleza? Que traçamos até um sentido para os processos ocorrerem, que é um sentido do princípio de aumento da entropia, tá bom? E agora, quando a gente unir esses conceitos da primeira e da segunda lei da termodinâmica, nós vamos ter aqui um parâmetro que é a exergia, que vai juntar os conceitos de energia e entropia num único, num único equacionamento, vamos dizer assim. Beleza? Que a gente vai verificar agora, juntamente, um processo que respeite a conservação de energia e que esteja ocorrendo num sentido correto, respeitando as limitações da segunda lei da termodinâmica. Então, a exergia vai ser esse parâmetro que vai conseguir permitir que a gente visualize melhor as consequências do processo. Beleza? Então vamos lá. A exergia, também chamada de disponibilidade, é uma propriedade. Repara que essas aspas aqui são importantes, por quê? Né? Ela não é necessariamente uma propriedade termodinâmica. Em algumas bibliografias a gente vai achar essa definição da exergia como propriedade termodinâmica, porém, já já eu vou explicar o motivo de não ser muito correto utilizar essa denominação, beleza? Mas então, a exergia, ela determina para a gente o potencial de se gerar energia útil, o máximo potencial. Beleza? Como assim? Então a gente vai ter o nosso sistema que vai estar num determinado estado, diferente do ambiente que está ao redor dele. E ao atingir equilíbrio com esse ambiente, a gente quer determinar qual é o máximo trabalho que pode ser obtido dessa transformação, beleza? E esse valor que representa o máximo trabalho é a exergia, representada ou pela letra E ou pela letra X, né? Muitas vezes, para não ter confusão da energia com a exergia, então deixa-se de usar a letra E e utiliza-se a letra X, beleza? Mas isso aqui depende da bibliografia que a gente estiver usando. Na hora que a gente for desenvolver os nossos cálculos aqui, podemos tanto usar E ou X. Na hora que, se utilizarmos E, a gente verifica no contexto, né? Se está correto ou não, tá bom? Então, essa disponibilidade que um sistema terá de realizar trabalho enquanto ele entra em equilíbrio com o ambiente é a exergia, tá bom? Bom, então, para a gente fomentar melhor esse conceito na nossa cabeça, a gente vai fazer uns exemplos aqui. Então, a gente tem dois reservatórios. Um reservatório está a 1 atm e um reservatório está a 100 atm. E a gente levanta a pergunta, qual reservatório tem mais exergia? Né? Então, é o seguinte, não tem como a gente responder essa pergunta porque nos faltam dados. Como assim? A gente precisa saber qual é a pressão do ambiente. Ou seja, a gente tem um reservatório a 1 atm. Se o ambiente está a 1 atm, na hora que a gente, por exemplo, romper um lacre desse reservatório, nada vai acontecer. Por quê? Porque já há um equilíbrio de pressão interna do reservatório com o ambiente externo.
Enquanto neste reservatório que está sem ATM, se nós por alguma forma rompermos a sua superfície, ele vai liberar o que tem aqui dentro, né? Por quê? Porque a pressão interna é maior que a pressão externa, né? Então, enquanto ele estiver liberando, tiver esse fluxo saindo do meu reservatório, o que eu posso fazer? Esse fluxo aqui, esse escoamento, pode girar uma aspa de uma turbina que está acoplada a um gerador, gera energia elétrica. Essa energia que eu estou gerando, a máxima possível que eu poderia gerar, então vai ser a exergia, né? Enquanto nesse reservatório que está o ATM, eu não consigo gerar nada. Então, dessa forma, quando a gente compara a pressão do meu reservatório com a pressão ambiente, a gente percebe que a gente conseguiria gerar trabalho neste reservatório aqui. Então, o reservatório vermelho é o reservatório que tem mais exergia, tá bom? Agora, se a gente refizer esse experimento aqui, porém, o meu ambiente está a uma pressão de 100 atm, quando eu pegar e romper um lacre do meu reservatório que também está sem ATM, nada vai acontecer, porque já está um equilíbrio aqui, já há um equilíbrio de pressões, né? Porém, nesse meu reservatório de 1 ATM, que ele está numa pressão inferior à pressão ambiente, ele está numa pressão de vácuo, quando comparado ao ambiente, se a gente romper a superfície desse reservatório, vai haver uma infiltração, até que a pressão interna se equipare à pressão externa, né? Então eu vou ter esse fluxo aqui. Se eu aproveitar então esse escoamento para gerar energia também, eu pegando o máximo valor de energia de energia útil, de trabalho que eu consiga gerar, aproveitando esse escoamento até que a pressão aqui se iguale com a pressão do ambiente, esse valor será a exergia. Então, repara que nesse meu reservatório aqui eu tenho essa capacidade de realizar trabalho. Nesse reservatório aqui, não. Né? Então, dessa forma, o meu reservatório que está a 1 atm tem uma maior capacidade de realizar trabalho, tem mais exergia. Né? Então, a gente consegue concluir sobre o conceito de exergia que ela vai ser um parâmetro que une as características do sistema que eu estou avaliando e do ambiente que eu tenho em torno desse sistema. Então, ali atrás, quando eu falei que a exergia não é propriedade, foi por quê? Porque ela depende do ambiente. Ou seja, qual é a pressão desse meu reservatório? Um ATM. Se eu mudar a pressão do ambiente, se eu mudar o estado completo aqui do meu ambiente, eu não mudo a pressão no meu reservatório, ela continua sendo um ATM. Temperatura, mesma coisa. E essas aqui são propriedades. Por quê? Elas não dependem do ambiente. Agora, se eu começar a mudar o valor do meu estado do ambiente, a minha exergia vai mudar. Né? Então, a exergia ela não pode ser dita como propriedade porque ela depende do estado do ambiente. Beleza? Então, a gente vai tratar a exergia como um parâmetro termodinâmico. Tá bom? Não espante se vocês pegarem livro e acharem falando que exergia é propriedade, ok? Já encontrei isso várias vezes também. Porém, a gente tem que considerar que uma propriedade ela não pode depender do ambiente, ela tem o seu valor fixo, independente do ambiente. E a exergia não respeita isso. Então, ela vai ser um parâmetro termodinâmico aqui para a gente. Tá bom? Bom, então, para continuar a discussão de exergia, a gente precisa definir o que é um estado morto. Como assim? Então, o estado morto vai ser o estado que o meu fluido que está aqui no meu sistema vai atingir quando ele atingir as condições iguais às condições do ambiente externo. Quando ele atingir o equilíbrio com o ambiente externo, ou seja, quando houver um equilíbrio de pressão e temperatura, quando a pressão for a pressão atmosférica e a temperatura for a temperatura do ambiente, ou seja, eu vou ter meu estado morto. Eu vou atingir o estado morto. Beleza? Então, por consequência, eu tendo minha pressão igual à pressão ambiente, a gente vai usar o índice zero. Beleza? Então, pressão igual à pressão atmosférica, aqui no caso, né? Vai ser o P0, T0. E por consequência, nós vamos ter aqui o V0, o 0, H0, S0, né? Volume específico, energia interna, entalpia, entropia. Todos aqui que vão representar as propriedades do meu sistema quando ele atingir equilíbrio com o ambiente externo, quando ele estiver no estado morto, tá? É importante a gente discutir isso aqui porque, olha só, quando a gente tem a mesma temperatura e a mesma pressão, não quer dizer que o restante aqui do meu estado seja o mesmo que o do ambiente. Por exemplo, para ficar melhor, se eu tiver ar no meu ambiente externo
e eu tenho nitrogênio aqui dentro do meu sistema. Beleza, a pressão e temperatura pode ser a mesma. Porém, na hora que eu for determinar energia interna, entalpia, entropia, esses valores vão dar diferentes do que seria energia interna, entalpia e entropia do ar na mesma temperatura e pressão, beleza? Então fiquem atentos nisso. Essas propriedades do estado morto vão ser de acordo com a substância que tiver dentro do meu sistema que eu estiver analisando, tá bom? Bom, vamos lá. Então agora a gente entendeu mais o conceito de exergia e vamos verificar então como que a gente vai contabilizar essa exergia para cada parcela energética. Como assim? Bom, a gente viu até o momento, a gente tem o quê? Quais são as formas que a gente tem de transferir energia, né? A gente tem calor, trabalho, fluxo de massa, né? E dentro de outras parcelas energéticas temos também energia cinética e potencial, né? A gente não pode, às vezes, simplesmente pegar e somar todas essas. Por quê? É como se a gente estivesse somando R$ 1 com $1, com euro, como se tudo tivesse o mesmo valor, né? E não tem. A exergia, ela vai servir como uma base unificadora para a gente, para todo mundo ficar na mesma base. Então, o calor vai ter a sua exergia atrelada a essa transferência de calor, energia cinética e potencial também, trabalho também, beleza? Então a gente vai verificar isso, como botar todas essas parcelas energéticas na mesma base para que possamos somá-las, tá bom? Então olha só, vamos lá, vamos começar aqui com energia cinética e potencial. Nesses conceitos a gente já é familiarizado, né? Então na energia cinética, o meu fluido está numa altura Z, fluindo com uma vazão máxima M, beleza? Com a atuação da gravidade, de G. Então, a energia potencial que eu tenho é mgz, né? E o máximo trabalho possível que eu vou conseguir obter, então, desse escoamento desse fluido nessas condições vai ser mgz. Repare, então, que a potência máxima, então, é a própria energia potencial, né? E da mesma forma, se a gente verificar aqui para a energia cinética, eu tendo uma determinada velocidade aqui e uma determinada vazão m também, por exemplo, a máxima energia que eu poderia aproveitar aqui vai ser a própria energia cinética, beleza? Então, a conversão, vamos dizer assim, de energia potencial e cinética para exergia é 1 para 1. Aí levanta a dúvida, né? Então, energia e exergia é a mesma coisa? Depende. Nesse caso, quando a gente está comparando com energia cinética e potencial, sim. Né? Porque quer dizer o quê? Que elas estão, vamos lembrar a palavrinha que eu falei lá atrás, que pode ser usada para energia de disponibilidade. Quer dizer, então, que energia cinética e energia potencial são 100% disponíveis para ser convertidas em trabalho. Agora, vão ser? Não, a gente tem limitações de equipamentos, limitações dos processos, beleza? Mas ela tem essa disponibilidade, ok? Então, voltando ao questionamento, energia e exergia é a mesma coisa? Para responder isso, vamos analisar a exergia associada à transferência de calor. Beleza? Então vamos pensar o seguinte, um corpo quente aqui está numa temperatura superior à temperatura T0. Lembrando, índice zero quer dizer estado morto, né? Então o corpo quente está na temperatura superior à temperatura de estado morto, né? Conforme ele for atingir no equilíbrio com o estado morto, ele vai dissipando calor, não vai? Então, se eu pegar esse calor, eu posso falar esse calor é igual a exergia? Não, né? Então a exergia vai ser o quê? Vai ser a máxima quantidade de trabalho que esse calor aqui vai poder gerar, né? Então, se a gente está chamando exergia pela letra X aqui, então vai ser o nosso XQ, exergia associada ao calor, né? Então, como que eu vou saber qual que é a máxima quantidade de trabalho que esse calor pode gerar, né? Aí vamos lembrar das aulas de segunda lei. A gente vai pegar, então, quem consegue pegar o calor e converter em trabalho? Uma máquina térmica. E qual é a máxima conversão que eu consigo fazer nesse processo? Quando eu tiver a máquina térmica ideal, reversível. E qual é essa máquina? É a máquina de Carnot. Então, a gente vai fazer o seguinte experimento aqui. A gente vai pegar esse calor que vai ser dissipado do meu corpo quente, que na temperatura T, e vai transportar esse calor, transferir esse calor para essa máquina térmica de Carnot e vai rejeitar calor, porque a gente já viu também nas aulas de segunda lei que a gente precisa rejeitar esse calor, uma parcela, né, para o ambiente que vai estar no estado, na temperatura T0, né? Então a exergia associada a esse calor é o máximo trabalho que pode ser realizado de uma máquina térmica que recebe essa quantidade Q de calor, né? Então, esse máximo trabalho vai ser a eficiência de Carnot vezes esse calor, né?
Lembrando, a eficiência de Carnot, ela representa o quê? A máxima eficiência, dado minhas temperaturas, meus reservatórios aqui, né? Vai ser a máxima eficiência de conversão do calor em trabalho. Beleza? Então, eu vou multiplicar essa eficiência pelo calor que está sendo transferido. E eu vou ter o máximo trabalho, ou seja, eu vou ter a exergia. Então, a exergia associada ao calor vai ser, então, 1 menos temperatura de estado morto sobre a temperatura do meu corpo, quente aqui no caso, né? Vezes esse calor dissipado, ok? Então, a gente percebe o seguinte, esse valor aqui de eficiência de Carnot, a gente já sabe que ele nunca chega a 100%, né? Então, uma parcela desse calor que a gente tem aqui não vai conseguir ser aproveitado para gerar trabalho. É impossível, né? Então, se a gente pegar a energia térmica total que eu tenho, uma parcela dela está disponível para ser convertida em trabalho e uma parcela não. Beleza? Então, a gente já percebe o seguinte, na energia cinética e na energia potencial, a gente tinha a conversão de 1 para 1, né? Agora, no calor, a gente já percebe, não é bem assim. Então, para o calor ser convertido em energia útil para a gente, em trabalho, tem uma perda nesse processo, né? Então, a gente verifica que há uma conversão, né? É como se a exergia fosse o euro e o calor fosse o real, né? A gente tem uma desvalorização, né? Porque o calor é uma forma de energia bem desordenada, né? Enquanto o trabalho é uma forma ordenada de energia, né? A forma mais ordenada que a gente vai ter é a energia elétrica, né? Então a gente pode fazer aqui que é exergia. A gente pode já chegar nesse significado curto e direto. A exergia pode ser a energia elétrica, que é a energia útil que a gente consegue aproveitar integralmente. Beleza? Bom, então continuando essa discussão sobre quanto de energia eu tenho disponível para ser aproveitado, né? A gente fez ali o exemplo anterior considerando que a gente tinha uma máquina de Carnot, que era uma máquina reversível. Então a gente já tinha uma parcela ali que a gente não conseguia aproveitar. Só que além disso, a gente tem também o efeito das irreversibilidades. Então a gente tem ainda mais perdas no nosso processo para impedir uma conversão integral do calor em trabalho. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte experimento aqui. Ó. A gente tem um reservatório quente a 1200 Kelvin e um ambiente a 300. Né? Esse reservatório quente está transferindo calor para a máquina térmica, que é uma taxa de 500 kW, e essa máquina térmica está conseguindo aproveitar desses 500 kW 180 kW para gerar trabalho. Beleza? Então vamos verificar o seguinte, o trabalho reversível é o máximo trabalho gerado por uma máquina térmica com o mínimo trabalho consumido. Beleza? Então é o seguinte, se a gente pegar qual que é o máximo que eu posso gerar, é o que a gente acabou de fazer. A gente vai multiplicar pela eficiência de Carnot, tendo a temperatura dos nossos reservatórios aqui, a gente faz o cálculo e verifica aqui. A potência reversível dessa máquina térmica é de 375 kW. E potência reversível, que é o máximo que eu consigo gerar, né? Isso aqui vai ao encontro do conceito de exergia. Né? Então, o trabalho reversível, a potência reversível dessa máquina térmica é a exergia atrelada a essa transferência de calor. Beleza? Agora, o que é a irreversibilidade? São as perdas do processo. Né? Então, como que a gente vai obter essas perdas do processo? A gente vai comparar qual é o máximo trabalho que eu poderia gerar e quanto realmente eu estou gerando. Né? Então, a diferença dos 375, que é a exergia, e os 180 que eu realmente estou gerando. Né? Então, a gente tem nesse caso aqui, né, 195 kW de irreversibilidades, que são as perdas do processo, devido a atritos internos aqui. Beleza? E a energia que está indisponível, independente de reversibilidade ou não, mesmo se essa máquina térmica fosse reversível, ideal, aqui a gente não conseguiria aproveitar. Então, a parcela desses 500 kW aqui que está indisponível vai ser a diferença entre a exergia e o calor que é, na verdade, o contrário, né? Entre o calor que é adicionado à máquina térmica e a exergia associada a esse calor. Né? Essa potência é a potência indisponível, a energia indisponível que eu não consigo aproveitar para gerar trabalho, beleza? Então são esses três conceitos bem importantes para a gente discutir aqui antes de fazer as deduções das propriedades, beleza? Então a gente agora entra num conceito bem importante que é a eficiência de segunda lei. O que é essa eficiência de segunda lei e qual que é a importância dela? Né?
Então, para explicar isso, vamos usar esse exemplo. A gente tem duas máquinas térmicas com a mesma eficiência, uma máquina térmica A e uma máquina térmica B. Ambas têm 30% de eficiência, tá? Então, de eficiência de primeira lei, né? O que é essa eficiência de primeira lei que a gente já viu? É o quê? É quanto eu consigo converter do calor em trabalho, né? Então, a gente está trabalhando com duas parcelas energéticas diferentes na eficiência de primeira lei, beleza? Calor e trabalho, como se elas tivessem o mesmo grau de organização, vamos dizer assim. Então é o seguinte, a gente tem a máquina térmica A operando entre um reservatório quente de 1000 Kelvin e um ambiente a 300, e a máquina B operando entre um reservatório quente de 600 Kelvin e um ambiente a 300. Beleza? Ambas trabalham com a mesma eficiência, né? Ambas têm 30% de eficiência. Agora, se a gente considerar que a máxima eficiência que elas podem ter é dada pela equação de Carnot, a gente vai perceber que a máquina térmica A tem, se ela fosse reversível, né, ela teria uma eficiência de 70%. Enquanto a máquina térmica B, se ela fosse reversível, ela teria uma eficiência de 50%. Então agora a gente chega no conceito de eficiência de segunda lei, que é para verificar o quê? Quanto de eficiência a gente realmente tem e quanto a gente poderia ter. Aquela discussão de eficiência e eficácia, né? Então, a eficiência de segunda lei vai mostrar para a gente a razão entre eficiência de primeira lei e eficiência máxima possível. Né? Então, ambas têm 30% de eficiência de primeira lei, mas a gente verificou que a eficiência máxima delas é diferente. Então, se a gente olhar para a máquina térmica A eficiência de segunda lei dela é de 43%. Por quê? Ela tem uma eficiência de 30%, ela poderia ter uma eficiência de 70%. Né? Então, a gente verifica que a eficiência de segunda lei da máquina A é de 43%. Enquanto na máquina B, ela tem uma eficiência de 30%, mas o máximo que ela poderia ter é de 50%. Né? Então, a eficiência dela é de segunda lei, é de 60%. Tá bom? Então, olha só, a eficiência de segunda lei, serve para esclarecer melhor as coisas para a gente, para verificar o quão distante a gente está do melhor cenário possível. Né? Então, na eficiência de primeira lei, o nosso melhor cenário possível é 100%. Né? O que a gente nunca vai atingir, Kelvin e Planck já deixaram isso explícito para a gente. A de segunda lei já leva isso em consideração. Ela já considera que a gente tem um teto ali para atingir e verifica se quão distante a gente está desse teto. Né? E esse teto é o quê? Carnot. Então ela está comparando quão distante a nossa máquina real está de uma máquina ideal. Tá bom? Então a eficiência de segunda lei ela é mais esclarecedora por isso. Tá? Bom, então vamos lá. Agora a gente entendeu o conceito de exergia, né? Já introduzimos até o conceito de eficiência de segunda lei, verificamos que exergia é um parâmetro que depende do meu estado, do meu sistema e do meu ambiente. Né? Então ela não depende apenas da minha pressão e temperatura que eu estou. Tem que saber qual é a pressão e temperatura também do ambiente. Então, ela é uma forma de medir essa distância para o ambiente. Quanto mais distante o meu sistema tiver do ambiente, e quando eu digo distante é em questão de temperatura e pressão, maior vai ser a exergia. Por quê? Porque eu vou demorar entre muitas aspas, tá, gente? Que é questão de taxa aí também influencia. Mas o quanto eu vou demorar para chegar no equilíbrio com o ambiente. Enquanto eu estou nesse processo de atingir esse equilíbrio, eu vou gerando trabalho, né? Então, quanto mais distante eu tiver do ambiente, mais trabalho eu consigo gerar, né? Ou seja, quanto maior for a distância do sistema para o ambiente, maior vai ser a exergia. Beleza? Antes de eu continuar aqui, tem um outro conceito, uma definição importantíssima para falar com vocês, que é o seguinte: o meu ambiente está a 25 graus Celsius no ATM e o meu sistema está a menos 30 graus Celsius. Então, existe a exergia negativa? Não, não existe exergia negativa. Agora, simplesmente o quê? Se eu tivesse uma máquina térmica, o ambiente seria a minha fonte quente e o meu sistema seria a minha fonte fria. Né? Meu ambiente vai transferir calor para o meu sistema. Né? E eu vou aproveitar esse calor que o sistema transfere para o ambiente até atingir o equilíbrio térmico. E esse calor, eu vou ver quanto dele eu conseguiria gerar trabalho. Beleza? Então não existe exergia negativa, tá bom? Isso é importante frisar. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora é obter o valor. Vamos quantificar isso aqui. Vamos obter valores para a exergia em função das outras propriedades termodinâmicas. Né? Quando falo outras propriedades, esquece que eu estou falando que exergia é propriedade, tá? Aquela discussão do início da aula. Então, vamos lá. Então, a análise que a gente vai fazer de exergia vai ser primeiro para um sistema fechado. Então é o seguinte, esse meu sistema encontra-se numa temperatura T e numa pressão P. Né?
superiores, vamos dizer aqui, às condições do ambiente. E o que acontece, né? Conforme o tempo for passando, ele vai atingir equilíbrio, vai chegar ao estado morto, né? Vai atingir equilíbrio com o ambiente externo, né? Então, meu ambiente externo aqui numa pressão P0 e numa temperatura T0. Quando o meu sistema aqui for expandindo, ou seja, a pressão for diminuindo até atingir o P0, meu sistema, o volume dele vai aumentar. Então, quando o volume aumentar um pouquinho, um diferencialzinho de volume dV, ele vai dissipar uma quantidade de calor aqui, ΔQ, e vai realizar uma parcelinha de trabalho aqui de expansão, ΔF. Beleza? E esse calor ΔQ, já que eu quero verificar qual que é a exergia total desse sistema, eu tenho o trabalho útil que eu consigo gerar aqui, eu vou ter que verificar quanto de trabalho esse calor poderia gerar, esse calor dissipado. Como que eu faço isso? Eu vou atrelar ele aqui a uma máquina térmica reversível que vai dissipar calor para o ambiente que está na temperatura T0. Né? Eu vou verificar, então, que a exergia desse meu sistema fechado é o quê? É o trabalho útil que eu consigo realizar aqui, mais o trabalho gerado por essa máquina térmica ideal aqui. Beleza? Então, vamos quantificar, vamos verificar como que a gente obtém esse valor em função das propriedades. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para o sistema fechado é realizar um balanço de primeira lei da termodinâmica, né? Já que é um sistema fechado, a gente está desconsiderando variação de parcela cinética e potencial aqui, né? Então, a variação da energia interna do meu sistema vai ser igual ao calor menos o trabalho. Como o calor aqui está sendo dissipado, a gente já está considerando isso, então menos ΔQ, menos o trabalho, que é um trabalho de expansão, trabalho para fora do ambiente, então ele é positivo, né? Menos com mais, então menos o trabalho que eu tenho aqui desse meu sistema. Né? Repare, esse WF que eu estou chamando aqui do meu sistema é o trabalho de expansão completo. Beleza? Como que a gente calcula? Isso que a gente viu lá no início do curso. É o trabalho de expansão do meu sistema, PDV. Né? Porém, a gente não parou para analisar isso, mas essa pressão que a gente tinha aqui era uma pressão absoluta, ou seja, ela não começa a ser contada, ela não é uma pressão manométrica, ela não começa a ser contada da pressão atmosférica, né? Então, essa pressão não vai expandir, não vai sendo reduzida até atingir um valor de zero, né? Na verdade, a gente tem duas parcelas aqui. A parcela útil de trabalho que eu consigo realizar, eu vou ter que separar na pressão, na expansão até atingir a pressão atmosférica, beleza? Então, é a diferença da pressão que eu tenho interna menos a pressão atmosférica, o P0. Né? Então, isso vezes a variação no meu volume, mais essa variação do volume do meu ambiente externo. Né? Por quê? Tudo que eu aumento de volume aqui, eu estou diminuindo do volume aqui de fora. Por mais abstrato que pareça, né, eu estou diminuindo o volume do ambiente externo. Né? Então, eu vou separar nessas duas parcelas, porque a parcela que vai ser de trabalho útil que eu consigo realizar é até eu atingir a pressão do ambiente. Beleza? Então, esse trabalho de expansão aqui que eu tenho, vou chamar de WF, vai ser dividido em duas partes. A parcela útil, que é essa aqui, até atingir a pressão P0, e a parcela que eu não consigo aproveitar. Beleza? Então, nosso trabalho WF aqui vai ter essas duas parcelas. Tá bom? Continuando aqui, a gente vai analisar agora a nossa máquina térmica. Né? Então, o trabalho que essa máquina térmica pode gerar, considerando que seja, lógico, uma máquina térmica reversível. Esse trabalho que ela pode gerar o quê? Carnot, eficiência de Carnot, vezes esse diferencial de calor que está sendo adicionado a ela. Né? Lembrando que calor pode ser calculado aqui, a gente tem um processo reversível por TdS. Né? ΔQ igual a TdS. Beleza? Então, se a gente só multiplicar aqui, a gente pega aqui, multiplica aqui dentro, né? Vai ficar ΔQ menos T0 vezes ΔQ sobre T, né? E ΔQ é TdS. Então, a gente corta os T's, vai ficar menos T0 ds. Beleza? Então, o trabalho que essa máquina térmica pode gerar aqui vai ser ΔQ menos T0 ds. Só que, vamos olhar aqui o seguinte, esse T0 ds, na verdade, é o calor que eu estou rejeitando aqui pela minha máquina térmica, beleza? O ΔS é o mesmo, tanto para adição quanto para rejeição no ciclo de Carnot. Então,
como eu estou rejeitando, eu vou ter que botar esse sinal de negativo aqui. Beleza? Então, esse T0ds é um calor que sai. Então, para a gente corrigir esse sinalzinho aqui, né, no final das contas, o trabalho dessa máquina térmica, o máximo que eu tenho aqui, vai ser ΔQ mais T0ds. Beleza? Então, agora a gente tem equações o suficiente para conseguir obter o valor da exergia toda em função das propriedades termodinâmicas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora a primeira lei, né, e vamos olhar aqui, ó, variação da energia interna é igual ao calor. O que é o calor? A gente tem aqui nessa equação, ó. Então, vai ser menos o trabalho da máquina térmica mais T0ds, menos o trabalho, né? O que é esse trabalho que eu tenho aqui? Isso aqui, no caso, esse trabalho de expansão. Aí a gente tem aqui, ó, esse trabalho de expansão é dividido em uma parcela útil e uma parcela do ambiente. A gente quer só a parcela útil. Beleza? Então, esse trabalho vai ser substituído aqui, né? WF é igual ao trabalho útil mais a parcela do ambiente. Como está subtraindo tudo isso aqui, ó, então tudo fica com sinal negativo. Beleza? Então, se eu juntar, o que eu quero? Eu quero a exergia, que é a soma do trabalho útil mais o trabalho gerado pela máquina térmica. Beleza? Então, se eu só botar em evidência esses dois termos aqui na esquerda, a gente tem que a exergia, que é a soma dessas duas parcelas, é igual a essas três parcelas aqui. Beleza? Então, esse trabalho total que eu consigo realizar, o máximo de trabalho que eu conseguiria realizar aqui com o meu sistema fechado, vai ser o quê? Eu vou integrar, então, do meu estado inicial até o meu estado morto. Beleza? Então, se eu integrar aqui do estado inicial ao estado morto, isso aqui, a gente vai ficar com a equação dessa forma, beleza? Só invertir agora o final inicial, né? Que a gente tem aqui, estava menos, menos e mais, invertir o que é final inicial para fazer a diferença com o estado morto. Então, dessa forma, a exergia do meu sistema fechado aqui, quando ele está numa pressão P e numa temperatura T, pode ser obtido pela diferença de energia interna com a energia interna do estado morto, mais P0 V1 menos V0 menos T0 S1 menos S0. Beleza? Então, gente, agora que a gente deduziu aqui como que a gente consegue calcular a exergia de um sistema fechado, o que importa para a gente também é a diferença, quando ele for do estado 1 até o estado 2, e se ele não for, se ele não chegar no equilíbrio com o ambiente, se ele não atingir o estado morto, aí a gente vai verificar essa diferença e a gente vai perceber que, no final das contas, então, corta-se as propriedades do estado morto. Né? Então, quando a gente corta essas propriedades, fica tudo em função da diferença das energias internas, volumes, entropias aqui. E agora adiciona-se também, para a gente ter uma equação que abranja todos os casos possíveis, a gente já verificou lá atrás que energia cinética potencial tem conversão direta para exergia, então a gente não precisa adaptar isso aqui. Beleza? Então, se a gente botar em forma de propriedades intensivas, fica dessa forma que a gente tem a variação da exergia num processo de um sistema fechado. Tá bom? Agora, se a gente for fazer isso para um volume de controle, a gente vai ter exatamente o que a gente já tinha, porém a gente tem que adicionar agora uma parcela, que é o quê? A parcela exergética do fluido quando ele for entrar no nosso sistema, quando ele for sair do nosso sistema. Né? E isso aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente fez quando a gente estava desenvolvendo o balanço de primeira lei, beleza? Para o trabalho de fluxo. E aqui a gente vai ter a exergia de fluxo, ou a exergia do escoamento, que vai ser determinada como? Esse meu fluido escoando numa pressão V, numa pressão P, né? Vai ter um determinado volume específico V, beleza? E o meu ambiente aqui, ou o meu sistema aqui que eu estiver vencendo, e o meu ambiente aqui, ou o meu próprio sistema, né, vão estar numa pressão P0. Então, eu vou comparar isso, meu trabalho de fluxo, ou meu trabalho não, né? Minha exergia de fluxo ou minha exergia de escoamento aqui, vai ser, então, a diferença de pressão do meu escoamento pela pressão do estado morto vezes o volume específico do meu escoamento, do fluido quando ele estiver escoando. Beleza? Então, a exergia do volume de controle também levará em conta a parcela de exergia necessária para entrar e também sair, né, do meu volume de controle. Então, a gente vai ter as mesmas parcelas que a gente tinha para um sistema fechado, porém temos essa parcela aqui a mais da exergia do escoamento.
Beleza? Então, para um volume de controle, a exergia de fluxo vai ser o quê? A gente vai juntar o termo de energia interna com o termo de diferença de pressão pelo volume específico. Lembrando que entalpia é igual a U mais PV, né? Então, a gente tem que a exergia para o meu volume de controle, quando o fluido estiver entrando ali, vai ser dada pela diferença de entalpia, T0 diferença de entropia, entre o meu estado e o estado morto. Beleza? Adicionando as parcelas de energia cinética e potencial, temos aqui o termo de exergia de fluxo, beleza? Que vai ser calculado dessa forma. Então, isso aqui é a exergia que o meu escoamento vai ter associada a ele quando ele estiver entrando ou saindo do meu volume de controle. Beleza? Então, se a gente fizer uma diferença de exergia de fluxo quando ele entra e quando ele sai de um volume de controle, ela vai ter essa forma aqui. Beleza? Bom, então a gente tem agora variação de exergia em um fluxo. E o que que isso representa? Então, se a gente tiver uma bomba e um compressor e a gente pegar e verificar a variação da exergia na entrada e na saída, né? Considerando que a bomba e o compressor eles adicionam exergia ao fluido, né? Então isso vai representar o menor consumo possível desses equipamentos. Enquanto se a gente tiver uma turbina que ela aproveita a energia do fluido para gerar trabalho, né? Então a gente pegar a energia do fluido na entrada e na saída, fizer esse gradiente, a gente vai ter a maior geração de energia possível desse equipamento. Beleza? Tá aí a importância da exergia de fluxo para a gente nos nossos estudos. Tá? Então, para a gente começar agora a construir as ferramentas para a gente fazer um balanço de exergia, a gente precisa saber, então, quais são os mecanismos que vão transferir exergia. Então, a exergia ela vai poder ser transferida por trabalho, como? Aí que está. A conversão de exergia para trabalho também, assim como energia cinética potencial, é 1 para 1. Trabalho é exergia. Beleza? Então, a exergia, o XW, que é a exergia associada ao trabalho, é o trabalho. Né? Para o caso que a gente tenha expansão, dilatação, compressão do nosso sistema, vai ser o trabalho gerado menos a pressão do ambiente vezes essa dilatação. Beleza? Ou compressão, no caso. Tá? Para o calor, a gente já viu também, né? Qual é a exergia que vai ser transferida pelo calor? A gente já verificou. Exergia não é o trabalho útil máximo que a gente consegue gerar? E a gente já verificou. Que a exergia, então, associada ao calor é o quê? Carnot vezes o calor que eu estou transferindo. E qual que vai ser a exergia associada ao meu fluxo de massa, quando a gente tiver um volume de controle? Então, essa exergia associada ao meu fluxo de massa vai ser a massa que eu vou ter passado pela fronteira vezes a exergia de fluxo desse escoamento. Beleza? Então, a gente tem essas 3 formas de se transferir exergia, né? E o balanço de exergia, então, vai levar isso em consideração. Porém, assim como a entropia, a exergia não é uma propriedade conservativa. Beleza? Vamos analisar aqui eu gosto desse exemplo agora que ele mostra os nossos 3 parâmetros aqui: energia, entropia e exergia, né? Se eu tenho aqui um meio interno e um meio externo, vou chamar meio 1, meio 2 e uma parede aqui no meio, né? A temperatura do meio 1 está superior à temperatura do meio 2, né? Então vai haver uma transferência de calor. Pelo balanço de energia, pela primeira lei, né? O calor que o meio 1 vai perder vai ser o calor que o meio 2 vai receber. Né? Então a energia tem que se conservar. O calor que um perde é o calor que o outro recebe. Né? Porém, se a gente verificar que já que o calor que um perde é o calor que o outro recebe, e já que T1 é maior que T2, a gente lembra que para a entropia, a transferência de entropia pelo calor é o quê? É a razão do calor pela temperatura. T1 é maior que T2. Né? Então a entropia transferida pelo meio 1 vai ser menor do que a entropia recebida pelo meio 2. Então, nesse processo, a gente tem o quê? Tem geração de entropia. Né? Enquanto que, quando a gente verificar aqui que a transferência de exergia associada ao calor é o quê? É Carnot vezes o calor. Né? Quanto que é o Carnot aqui? É 1 menos temperatura de estado morto e a temperatura de onde está havendo a transferência de calor. T1 é maior que T2. Né? Então, a exergia que vai ser transferida do meio 1 é menor do que a exergia
que vai ser recebida pelo meio 2. Então, se a gente analisar aqui, a gente tem uma destruição de exergia. Então, se a gente analisar aqui, a gente tem, na verdade, ao contrário da entropia, que a gente tinha geração de entropia, que era o princípio de aumento da entropia, a gente tem a destruição de exergia, que é o princípio da destruição, né? Da diminuição de exergia. E essa destruição de exergia pode ser calculada pelo produto do temperatura de estado morto pela geração de entropia. Beleza? Então, como a gente já tinha informação sobre a geração de entropia, a gente consegue fazer a mesma análise para a exergia. Se a exergia do nosso processo for destruída, ou seja, se a destruição for maior do que zero, temos um processo irreversível. Para um processo ideal, reversível, não temos destruição de exergia. E se a gente tiver um crescimento, uma geração de exergia, esse processo é impossível de ocorrer. Beleza? Então é um paralelo que a gente consegue fazer uma análise bem análoga à análise que a gente fazia para a entropia, ou seja, exergia também não é, na verdade não é propriedade, né? Não é um parâmetro conservativo. Beleza? Então, para a gente conseguir fazer o balanço de exergia, a gente tem que verificar as 3 parcelas de transferência de exergia que a gente viu anteriormente, massa, calor e trabalho. E também temos que saber que nesse processo vai haver uma destruição de exergia. Beleza? Então a gente tem exergia entrando, exergia saindo, exergia sendo destruída e temos a variação de exergia do nosso sistema. Beleza? Então, a exergia que entra menos a exergia que sai, menos a destruição de exergia, vai ser igual à variação de exergia do nosso sistema. Beleza? Então, para sistemas fechados, né, se a gente considerar que a gente tem aqui nosso sistema recebendo calor, gerando trabalho, né? Então a gente tem que a taxa não, né? A exergia adicionada menos o trabalho e a exergia associada a esse trabalho, que tem um trabalho de expansão e o trabalho aqui que não é útil, né? Que é como aquela questão da pressão atmosférica, né? Quando chega na pressão atmosférica deixa de ser útil, que a gente falou lá atrás. Né? Então temos esse trabalho de expansão que não é útil, né? Menos a destruição de energia vai ser a variação de energia do nosso sistema. Ou se a gente botar isso na forma de taxa, uma análise instantânea, a taxa com que eu transfiro energia pelo calor, menos a taxa com que eu transfiro energia por trabalho, menos a taxa de destruição de energia vai ser a taxa de variação de energia do meu sistema no tempo. Beleza? Então, exergia associada ao calor, menos exergia associada ao trabalho, menos destruição é igual a variação de exergia. E por fim, a gente vai fazer o balanço de exergia, para os volumes de controle. E a gente vai ter que analisar o quê? Quanto de transferência de exergia a gente tem por calor, por trabalho e pelo fluxo de massa. Né? E a gente já viu como que a gente contabiliza cada uma dessas parcelas, então nosso balanço de exergia para um volume de controle na forma de taxa já vai ficar o quê? A variação da exergia no tempo, é igual o somatório, né, que a gente não precisa necessariamente ter apenas uma transferência de calor no nosso volume de controle, pode ter mais de uma, a gente vai ter que verificar quais são as temperaturas onde isso ocorre. Então, o somatório das transferências de energia por calor, menos a nossa transferência de energia por trabalho, que é o trabalho, menos, como bota aqui P0 dVdt é o quê? Né, a pressão do estado morto, vezes a taxa com que meu volume está variando no tempo. Né? Mas a taxa de transferência de energia pelo fluxo de massa, que é a vazão mássica que entra vezes a energia de fluxo de entrada, menos a vazão mássica de saída, vezes a energia de fluxo de saída, menos a destruição de energia nesse processo. Beleza? Então, gente, a gente fecha o nosso conteúdo, a parte teórica aqui de energia hoje, para a aula que vem a gente resolver alguns exercícios de fixação, porque realmente é muito conteúdo teórico de uma vez de energia, né? Então a gente vai precisar desses exercícios para ajudar. Ok? Valeu!